Olá pessoal, vamos para mais uma aula, tá certo? Essa aula está relacionada à base necessária para você entender todos os aspectos que vêm no sistema estrutural que você vai escolher para a sua arquitetura, ok? E também para fazer projetos, dimensionamentos de projetos estruturais. Então, essa é uma aula de análise estrutural inicial, tá certo? Ou seja, uma introdução que vai servir como base para outros estudos que a gente vai fazer. Então, se dediquem a essa aula que ela é muito importante, tá? Vamos lá então. Olha só, pessoal, todo objeto ele é constituído por um material e possui coesão interna, tá? Então, qualquer objeto ele possui moléculas que estão interagindo entre si para resistir a qualquer tipo de esforço, seja um esforço mecânico, seja um esforço térmico, químico, etc. Ao ser submetido, né, a qualquer um desses esforços, geralmente é a aplicação de uma força externa, o material ele possui forças, essas forças são transmitidas para o interior desse material e as moléculas vão resistir. Uma força atuando em uma área daquele objeto, eu posso dizer que é uma seção transversal. Uma força atuando sobre uma área significa, né, pelas leis físicas, atuação de uma tensão. Então eu tenho o surgimento de tensões devido à aplicação de forças externas solicitantes nesse material, tá certo? Então, as seções transversais que o objeto possui, né, dependendo da forma dele, por isso a forma é tão importante, elas vão agir sobre uma determinada área desse objeto, gerando tensões internas. Essas tensões internas são o objeto do nosso trabalho e estudo hoje, tá certo? Então, olha só, essas imagens aí foram tiradas, essa ilustração foi tirada do livro de Análise Estrutural, vou mostrar para vocês aqui, de Humberto Lima, tá? Muito famoso na engenharia, o estudo de análises estruturais. É a base que eu uso para as minhas aulas, ok? Então, se você observar aí no caso A, nós estamos falando primeiramente de um plano, nós temos o surgimento de algumas tensões, geralmente divididas em três tipos: verticais, horizontais, já que estão num plano, e o momento fletor. O momento fletor trata-se daquele aspecto de aplicação de força a uma determinada distância, certo? Braços de alavanca. Já quando eu vou para o caso do tridimensional, ou seja, um objeto real, nós temos o surgimento dessas forças na seção transversal, agindo exatamente no alinhamento dessa seção transversal, tá? Então eu tenho forças alinhadas à seção transversal, eu tenho forças perpendiculares à seção transversal e tenho forças atuando no momento, tendendo a girar essa seção transversal, tá certo? Nós vamos falar sobre isso um pouco mais na frente, sobre inércia. Então, o que que isso vai gerar para as minhas forças atuantes, né? Então, as tensões que vão surgir devido a essas forças vão ser basicamente aquelas tensões e forças que vão tentar modificar o objeto, seja em ações verticais, sejam em ações transversais ou longitudinais, ok? Então, quando essa força ela age, por exemplo, no sentido longitudinal do objeto, ou seja, no eixo, aplicada no eixo da seção transversal, nós vamos ter ou compressão ou tração, por exemplo. Se nós temos uma tendência de giro da seção transversal uma contra a outra, nós vamos ter a tendência de torção e por aí vai. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais agora, tá certo? Então, dependendo do tipo de ação, você vai ter o surgimento de uma tensão correspondente. Vamos entender aqui quais são. A força axial ou normal é aquela força que age no sentido longitudinal da minha peça. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um EVA em forma de viga, certo? Então, seria a força atuante nesse sentido aqui, ó, no sentido da seção transversal, ou seja, ao longo da peça, ou comprimindo, quando as duas extremidades estão sendo pressionadas para esmagar a peça, ou tracionando, quando as extremidades estão sendo forçadas a se afastar.
Então, esse tipo de tensão é a força axial. Cisalhamento. O cisalhamento ocorre, né, quando as duas seções transversais estão sendo deslizadas uma contra a outra. O esforço de, nós até dizemos que é rasgar, tá certo? Então, quando eu tenho o esforço de subir uma seção transversal e a outra descer, ou seja, ter um tipo de deslizamento das seções transversais, o que ocorre geralmente quando eu tenho um elemento estrutural apoiado, ou seja, parte do elemento quer descer, mas eu tenho um apoio fazendo ele subir. Nessa região aqui, eu vou ter o surgimento desse tipo de tensão, que nós chamamos de força de cisalhamento ou cortante, né, literalmente. O momento fletor é uma tensão que ela é derivada da axial, que a gente viu agora em cima, e ela diz respeito ao esforço, onde dois esforços axiais ocorrem ao mesmo tempo na mesma seção transversal. Geralmente, eu tenho surgimento em uma extremidade, por exemplo, na parte superior, uma compressão e na parte inferior uma tração, quando no caso de uma biapoiada. É exatamente isso daqui, ó. Dá para ver que em cima eu vou ter um enrugamento, ou seja, o surgimento de compressões, e na parte inferior eu vou ter um afastamento, formando até fissuras em alguns materiais, que é a tração. Então, compressão e tração surgindo na mesma seção transversal. Pode ser com essa aparência, as duas seções transversais que unem o objeto, por exemplo, duas seções transversais aqui em um determinado elemento, tem um lado que está em contato com o outro, evitando que o material rompa. E é esse tipo de esforço aqui, ó, vai ocorrer, ou o contrário, compressão embaixo, tração em cima, que no caso a diferença é exatamente isso daqui, ó, para qual lado eu estou aplicando o momento, né? E aí esse momento fletor, ele é o surgimento de compressão e tração na mesma seção transversal, ok? Nós chamamos até ele de esforço composto. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. E tem o momento torsor, que é talvez o mais comum, as pessoas já têm essa noção, muito fácil entendimento, que seriam as duas seções transversais girando uma contra a outra, que é esse esforço aqui, ó, que o nome já é autoexplicativo, torção, certo? Então eu tenho aqui a viga de uma vista em perspectiva, seria esse esforço aqui de torção desse elemento estrutural, ok? Muito bem. Aqui eu tenho uma aparência dos gráficos, certo? Que são gerados para representar esses tipos de tensões, ok? Então vamos lá. Aqui são alguns exemplos. Força axial, geralmente, é um bloco cortante. Ele tem uma transição entre positivo e negativo. Depois a gente vai ver que quando ele cruza o zero, são locais de extremos do momento fletor, ou seja, tem interferência, né? Tem correlação com o momento fletor. Então, exemplo aqui, onde essa força cortante está cruzando o zero, passando do positivo para o negativo, é onde eu vou encontrar provavelmente, né, onde ela cruza o zero, eu posso procurar que em um desses locais que ela cruza o zero, eu vou ter os extremos do momento. Um deles sendo aqui, no caso, o momento máximo no meio dessa viga, né? No caso aqui, uma viga que está recebendo um carregamento concentrado no meio. Daqui a pouco eu explico o que é isso aqui, tá? Nós chamamos de diagrama de corpo livre. E o momento torsor geralmente comportado como a força axial, ok? Tensões simples e compostas, só para deixar isso contextualizado, tensões simples são aquelas que atuam na seção transversal de forma única, e as compostas são aquelas que têm, como o nome sugere, o surgimento de mais de uma tensão na mesma seção transversal, como, por exemplo, o momento fletor, eu tenho compressão e tração ao mesmo tempo na mesma seção transversal. Isso se chama tensão composta. Por que saber essa diferença, né? Quando as tensões são simples, as seções transversais
são menos solicitadas. Isso significa que eu tenho economia de material usando preferencialmente um sistema estrutural que use tensões simples. Um pouco mais à frente nós vamos falar numa aula sobre isso. É o caso dos cabos, dos arcos, certo? Você tende a diminuir a seção transversal do material porque você está usando um sistema que favorece o surgimento de tensões simples, ok? Então, como é que se comporta o material para cada tipo de tensão, né? Isso a gente vê no nosso dia a dia, só estamos contextualizando. Quando eu tenho uma compressão, o material ele tem um encurtamento dos pontos de apoio onde estão atuando as forças de compressão. Ao contrário disso, na tração eu tenho um alongamento dos pontos de apoio de aplicação dessas cargas de tração, ok? E na torção, por exemplo, eu tenho o surgimento de desalinhamentos, né? Vamos dizer assim, excentricidades longitudinais. Então, é isso daqui, né, que vocês estão vendo aí, ó, na imagenzinha, tá? Seria uma torção. E na flexão, né, eu tenho a deflexão, no caso seria uma flecha, né? Eu estou falando aqui de uma flecha onde o objeto normalmente ficaria reto nesse sentido, mas quando submetido ele tem uma deformação, dependendo da configuração, seria para cima ou para baixo. Existem flechas geralmente associadas à carga que está sendo aplicada, ok? Muito bem. Vamos falar sobre essas tensões agora, né? Tração e compressão, elas atuam na direção perpendicular ao plano para as seções transversais de um corpo. Então, atuam de forma a afastar ou esmagar as seções transversais, compressão e tração. Quando nós falamos sobre a consequência, nós vimos na imagem anterior, a tração tende a alongar o objeto, né? E a compressão tende a causar flambagem ou encurtamento, né? Por que nós falamos de flambagem? Porque isso vai ser muito importante ao tratar de elementos comprimidos como pilares, por exemplo. A flambagem é um limitador geométrico e nós vamos entender isso, tá? Para você que, por exemplo, é arquiteto, vai trabalhar o dimensionamento, não o dimensionamento, mas a concepção de pilares, né, para compor em uma parede, vocês vão entender o porquê que eu não posso, por exemplo, em grandes alturas, né, vãos livres verticais, eu não posso utilizar pilares de pequenas dimensões. A norma limita, né, a esbeltez do pilar, que é a relação dele de base versus altura, para garantir que ele não flambe tão facilmente com carregamento, ok? Então tem limitações tanto de largura quanto de comprimento, ou seja, a seção como um todo, e vocês vão entender o porquê disso, tá? Carregamentos, né? Para ter uma ideia aqui de carregamentos, nós estamos falando que o objeto vai sofrer tensões internas, mas por quê? Devido à aplicação de forças externas, carregamentos, tá? Esses carregamentos eles são devido ao uso de uma edificação, por exemplo. Eu preciso compor o uso dessa edificação com objetos que têm massa e, consequentemente, peso devido à gravidade, que seria pessoas, móveis, utensílios, outros elementos estruturais que podem ser dinâmicos ou estáticos. Então, nós temos vários tipos de carregamento. Eles podem aparecer, né, esses carregamentos na estrutura de uma forma aplicada, ou seja, apenas um ponto sendo aplicado, né, um ponto de contato sendo aplicado numa viga ou em uma laje. Temos o carregamento distribuído em linha, como por exemplo a atuação do peso de uma parede, ela é distribuída em uma extensão, na extensão em que a parede está construída, certo? Eu tenho a distribuída em área, por exemplo, se eu colocar uma base de um objeto relativamente grande, essa base, o peso desse objeto vai ser distribuído naquela área, em uma laje, por exemplo, né? Ou em uma fundação. E eu tenho os esforços pontuais, que podem ser constantes, variáveis ou acidentais.
Os constantes, geralmente associados ao peso próprio dos elementos estruturais e dos elementos que vão compor aquela arquitetura, paredes, janelas, etc. Os variáveis, geralmente são as pessoas e móveis que vão estar ou não carregando aquela estrutura, e os acidentais, que são cargas que podem acontecer naquele uso daquela edificação, mas que não são esperadas durante todos os fluxos de uso daquela edificação, ok? Falando de estrutura, de objeto, né? Nós estamos falando aqui do objeto sendo deformado, mas onde ele está se apoiando? Ele está se apoiando em um outro objeto, que pode ser um pilar, por exemplo, pode ser uma viga, pode ser uma laje, ou seja, qualquer outro elemento estrutural. A relação desse apoio, ou seja, de como o objeto transfere a carga para um outro elemento, é importante quando a gente fala de análise estrutural, ok? Nós dizemos que existem basicamente 3 restrições, como nós vimos no slide anterior. São as restrições de movimentos verticais, a restrição de movimentos horizontais e a restrição de movimentos de giro, certo? Ou seja, dependendo do apoio, ele pode ser capaz de evitar esse giro do elemento estrutural. Por exemplo, neste caso não consegue evitar, já neste caso ele consegue evitar, e aí existe uma certa restrição no giro também. Vertical, horizontal e restrição de giro, tá? Nem todos os apoios têm as 3 restrições. Então, por exemplo, eu posso ter um objeto que ele está simplesmente apoiado. Ele pode deslizar sobre o apoio, por exemplo, mas ele não desce. Ou seja, existe uma restrição vertical, mas não existe uma restrição lateral. E isso ocorre, em alguns casos, né, em estruturas que são pré-moldadas, por exemplo. Mas cuidado, eu não posso ter esse tipo de apoio, que nós chamamos de apoio de primeiro gênero, né, que vocês estão vendo aí na imagem. Eu não posso ter esse tipo de apoio de forma exagerada, senão a estrutura fica instável. Vou mostrar daqui a pouco quais os graus de restrição que a gente tem que obter no apoio, tá? Esses gêneros aí de restrição são: o de primeiro gênero só tem restrição vertical de movimento, ele só impede o movimento vertical. O de segundo gênero já tem a restrição vertical e horizontal, como vocês veem esse do meio aí. E o de terceiro gênero eu tenho restrição vertical, horizontal e de giro. Ele impede o momento, ou seja, impede que haja um braço de alavanca que faça um giro do elemento. Então, basicamente primeiro gênero, uma restrição. Segundo gênero, 2 restrições. Terceiro gênero, 3 restrições, ok? Bem fácil de você fazer essa associação aí. Vamos lá. Esse daqui é o chamado diagrama de corpo livre, onde nós representamos através de uma barra e de elementos representativos de apoios uma viga. Então imagine uma viga que tem ali um volume e tal, que eu preciso representar quais são as forças que essa viga tem que suportar. A primeira parte de um dimensionamento é exatamente você entender quais são as cargas que atuam nessa viga, que tipo de cargas são essas, se é pontual, se é distribuída, certo? Como a gente viu agora há pouco. E saber a interação dos pontos de apoio que estão suportando essa viga, que agora está sendo transformada em uma barra. Então aí vocês estão vendo exatamente isso. Vocês estão vendo uma barra que representa um elemento, um objeto com massa e composição de um material. Pontos de apoio que estão representando apoios que têm restrições, que impedem o movimento de determinado grau, né? 1, 2 ou 3. E você consegue visualizar a sua interação entre carregamento e os apoios, tá certo? Então, olha só. Se você observar, você tem restrições nesse apoio aqui, ó,
que eles são de dois gêneros, lembra? Então eu tenho vertical e eu tenho horizontal. Então eu tenho duas restrições, tá certo? Desse lado aqui dessa viga. E do outro lado eu tenho mais uma restrição. Aqui, esse apoio, ele permite a rolagem horizontal do meu objeto, da minha barra, mas não permite que ela desça. Já o da esquerda, o que ela faz? Ela tanto evita, vamos dizer que seja assim, ó, certo? Ela tanto evita movimentos verticais, como também evita movimentos horizontais, mas o giro está permitido, certo? Beleza, então nós dizemos aqui então que esse apoio ele é de segundo gênero, esse apoio aqui ele é de primeiro gênero, tá? E esse apoio aqui, ó, ele é de segundo gênero, mas olha só, essa barra do outro lado, ficou bem no meio aqui, mas desse outro lado não tem nenhum apoio. Esse tem um sistema vermelho aqui, tem uma imagem vermelhinha dizendo que isso aqui não fica estático. Nós chamamos de hipostática, tá? Quando é impossível que isso fique de pé, isso cai. Não há restrições suficientes para manter isso de pé. Então sempre vai existir ali uma inconsistência ou uma instabilidade. Nós não podemos trabalhar esse tipo de elementos, tá certo? Então o apoio de segundo gênero, ele tem essa questão que eu não posso deixar ele num balanço, como eu estou segurando aqui, por exemplo. Ó. Desse lado aqui não tem nenhum apoio, porque esse apoio aqui, ele está evitando movimentos verticais, horizontais e também está evitando deixar que essa barra gire nesse sentido. Então aqui eu tenho uma restrição também de momento, tá certo? Então aqui, ó, nós temos os tipos de graus de estática, tá bom? Hipostática, hipo, prefixo significa menos, né? Abaixo, negativo no caso. Eu tenho menos restrições no problema do que as relações de apoio. Quais são as três relações de apoio? Vertical, horizontal e momento. Então, ó, esse tipo de barra aqui, que é aquela que estava atrás da minha imagem, ele só tem aqui duas restrições, porque esse apoio ele é de segundo gênero, ou seja, só tem restrição vertical e horizontal, e na outra ponta não tem nenhum outro tipo de apoio. Ele vai acabar caindo. Não existe a terceira restrição. Então, até aqui o símbolo, ó, que isso aqui não se sustenta em pé. Tá certo? Então, esse tipo de apoio aqui, ó, hipostático, ele é instável e não é viável, ok? Já a isostática, quando a gente fala de iso, significa igual. Então, o número de restrições que existem aqui nesse diagrama de corpo livre é igual a 3 equações de equilíbrio: vertical, horizontal e momento, tá certo? Se vocês quiserem ver um exercício de resolução desse tipo de elemento isostático, eu tenho no canal do YouTube. Você vai procurar lá Sistemas Estruturais, Resolução de Exercícios. Vocês vão ver a resolução de uma isostática. Por que vocês não vão ver lá no meu canal a hiperestática? Porque a hiperestática envolve um outro tipo de interação, porque eu tenho mais restrições do que equações de equilíbrio. Então eu tenho que usar outros métodos de cálculo, que eu ainda não gravei lá, como por exemplo o método dos deslocamentos, que já usa métodos matemáticos mais complexos, ou eu posso fazer uma modelagem e usar elementos finitos para resolver esse problema. Tá? Aí eu tenho que usar o apoio de alguns softwares. Então, essa terceira aqui, ó, que é a hiperestática, hiper significa a mais, eu tenho mais restrições do que equações de equilíbrio, ou seja, mais do que 3 restrições. Então, apesar da imagem ter ficado em cima aqui, mas eu tenho desse lado aqui um apoio de segundo gênero e do outro lado também eu tenho um apoio de terceiro gênero. Somando as restrições, eu tenho do lado esquerdo 2 restrições e do lado direito, né, aqui, ó, desse lado aqui, bem aqui, eu tenho um apoio de terceiro gênero. Somando os dois, eu vou ter quanto? 5
5 restrições nesse diagrama de corpo livre, o que significa que é mais do que as 3 equações de equilíbrio, vertical, horizontal e momento, e isso vai fazer com que eu só consiga resolver esse problema, no caso de um problema real, usando elementos finitos ou métodos de deslocamentos, tá bom? Próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre os carregamentos em uma estrutura, tanto em laje, quanto em vigas, quanto em pilares. E vocês vão ver que essas ações vão gerar deformações nos elementos. E aí, em uma outra aula, nós vamos tratar das deformações também, tá bom? Então, até a próxima aula e um abraço para todos.